Mas não vai partir do governo, mas é provável que ela ocorra, então, no caso do União Brasil, já que se manifesta insatisfação. Eu acho que não há ainda um processo conclusivo nesse sentido. A gente tem acompanhado, né, uma movimentação interna dos partidos. Eu acho que isso é absolutamente natural, né? Quem acompanha o processo político sabe que é assim que ele funciona, né? Esse diálogo tem sido cada vez mais aprimorado. Os partidos deram uma resposta positiva na votação que houve no Congresso Nacional. E o ministro Padilha, a partir da semana que vem, juntamente com os nossos interlocutores, com certeza vai construir esse desenho aí para cada vez melhorar ainda mais a nossa relação com o Congresso. Começa a semana que vem a discussão sobre isso, então? Eu acho que essa discussão não para, né? Eu falei a semana que vem porque tem feriado, então uma semana curta, né? Certo. O presidente Lula está viajando, foi para Bahia, foi para Pernambuco, aí veio quinta e sexta aí tem esse feriado prolongado. A tendência é que as coisas voltem a ter uma intensidade maior a partir de segunda-feira. Com a aprovação da MP da Esplanada, essas possíveis mudanças, o senhor teme ser trocado de ministério? Como tem sido esse diálogo? Rapaz, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Em primeiro lugar, a minha função está totalmente à disposição, né, do presidente. E eu sou parlamentar, né? Qualquer coisa volto lá para a Câmara também para ajudar na ação, mas, sinceramente, acho que não tem, né, nesse momento, nenhuma disposição por parte do presidente de rever, né, essa tarefa para a qual fui convidado, que é ser o responsável pela Secretaria de Comunicação do governo, né? Pelo menos não me sinalizou nada nesse sentido, né? Agora, o fato é que houve uma certa crise na votação da reestruturação, da MP da reestruturação dos ministérios, estica dali, houve uma ameaça de crise institucional se ela não fosse aprovada. Quer dizer, haveria um impasse entre o Executivo e o Legislativo. Essa possível crise não está completamente afastada na medida em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, continua se mostrando insatisfeito e se diz no Congresso que há 2 pontos que são fundamentais para ele. Um é que, e ele já até falou que tem que haver uma pessoa centralizando, quer dizer, que ele centralize o diálogo com o governo para distribuição de benesses junto aos deputados, né? Seja ele quem cuide mais disso como presidente da Câmara e como chefe, e uma pasta mais poderosa para que ele possa indicar, tipo saúde, por exemplo. Esses desejos vão ser atendidos? Veja bem, Thales, em primeiro lugar, a gente tem que pensar um pouquinho que mudou o presidente e mudou a forma de agir do Poder Executivo, né? O presidente anterior era quem acompanhava a agenda dele, praticamente não tinha agenda no Congresso, né? Ou agenda do Palácio, não despachava com ministros, não acompanhava os programas. Muitas vezes, uma semana inteira, a única agenda era uma motociata. Então, quem conhece o ex-presidente, como nós conhecemos, eu fui deputado com ele, é um inepto e total, né, ausente. Ele terceirizou aquele governo dele, uma parte para o Ciro Nogueira e uma parte ele abriu mão para o Arthur Lira, né, e para os líderes dele no Congresso. Bom, isso não existe mais. Nós temos um governo. O Brasil voltou a ter governo. Se tu perguntar para as pessoas, mas quem era o ministro da Educação? Ninguém lembra. Quem era o ministro da Saúde? Ninguém sabe. Eram figuras totalmente, né, anêmicas, né? Não tinha programas, ações, não tinha visibilidade. Quer dizer, nós temos hoje um timaço, né? Quantos ex-governadores de 8 anos, 4 ex-candidatos a presidente da República no governo, como Simone Tebet, Fernando Haddad, né, Marina Silva, Geraldo Alckmin, figuras de expressão internacional, como a Sônia Guajajara, Aniele Franco, Silvia Almeida, Ana Moser. Então nós temos um time. O Brasil tem orgulho hoje de ter um time. É evidente que esses ministros têm ações, programas, projetos, interlocução com prefeitos, com governadores. Não é mais um governo inexistente. E o Congresso precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, da mesma forma
que nós temos que respeitar o Congresso com a sua legitimidade. O Congresso precisa também entender que mudou o governo, que mudou o presidente, que é um presidente que exerce de forma plena, né, a sua responsabilidade, a sua tarefa e a sua ação. E esse ponto de equilíbrio terá que ser encontrado, né? O Lula não vai abrir mão daquilo que é a sua prerrogativa, os ministros não vão abrir mão, e nós vamos dialogar com o Congresso para achar um ponto de equilíbrio. O Arthur Lira vai centralizar essa distribuição de atendimentos? Eu acho que não, né? Eu acho que existe uma dinâmica interna na casa, onde os parlamentares, os líderes têm, né, uma importância, existem tarefas institucionais que são exercidas, né, pelo governo, muitas demandas elas são encaminhadas diretamente aos ministérios, há uma orientação que exista uma relação de respeito. Agora, evidentemente, que tem que existir regras transparentes, democráticas, republicanas, quer dizer, não é possível você pega um município que tem 2.000 habitantes, um município que tenha 20.000 habitantes, e você tenha lá uma determinada verba, um determinado recurso para um determinado programa, muitas vezes superior no de 2.000 do que de 20.000. Não é possível que você tenha 2 municípios a um lado do outro, um recebe 10 ônibus escolares, o outro não recebe nenhum. Um recebe 5 retroescavadeira, porque os deputados entenderam, e o outro não recebe nenhuma. Tem que haver, né, gestão, transparência, bom uso do dinheiro público. E esses são princípios fundamentais que nós não vamos abrir mão.